Fala, turma, mais uma vez. Eu disse a vocês que voltaria e voltei. Pois é, com novidades boas, uma entrevista que eu imagino que vai ser sensacional, falando sobre um assunto que muitas vezes até eu mesmo tinha dúvida. Confesso que ainda é um tema assim, né? Enfim, que vou aproveitar esse momento para tirar todas as dúvidas que podem ser as suas. Mas antes de chamar ela, né, que é a minha convidada especial de hoje, eu quero que você entenda que fazemos o que fazemos com muito carinho, por isso ative o seu sininho, compartilhe se você gostou, pegue um caderninho, pegue sua caneta para anotar os insights, porque ouvir o que você vai ouvir, eu tenho ouvido nos últimos, ter percebido diversos insights, anotar e não aplicar, ou até mesmo nem conseguir anotar. O bom é que vocês, assim como todas as outras pessoas, podem voltar. Pois é, a Gabriel se preocupa há 14 anos em gerar um conteúdo que seja interessante. Esse conteúdo normalmente pode ser por esse tipo de canal, mas você pode acessar no Spotify, no YouTube, enfim, em uma série de outros. E eu quero que você se sinta muito à vontade para poder acessar não só esse produto, como tantos outros que a Gabi oferta há 14 anos, tá? Então a gente ajuda outras organizações a performar melhor. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso desejo, que você seja alimentado por condições básicas de gestão, que aqui é de fato o nosso foco. Pois é, André, chega de blá blá blá, né? Pois é, hoje a gravação tá especial. Convidei ela, Verônica, tá? Vai dar um show, provavelmente trazendo para a gente informações assim que são básicas, para que a gente entenda exatamente o porquê que é importante, né, construir métricas de desempenho internas da empresa que nos auxiliem a dizer o quão bom é trabalhar naquela organização. Pois é, se você tem dúvida em como fazer isso, em como acessar isso, o seu dia chegou. Pois é, seja bem-vinda, Verônica. Obrigada, André. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. É um enorme prazer estar aqui hoje, compartilhando com vocês sobre as informações para que a gente consiga transformar as empresas, organizações em um excelente lugar para trabalhar para todos. Ah, que bom, tá vendo? Então hoje o tema vai ser sensacional, gente. Só que Verônica, obviamente, né, assim como todas as outras pessoas, tem uma história. Eu sempre gosto, né, de começar, né, falando um pouquinho dessa história, de como é que essa coisa aconteceu. E aí, Verônica, eu acho que faz sentido, né, para todos aqueles que nos ouvem, né, entender um pouquinho, né, quem é Verônica, né, como foi que ela se aproximou desse tema, quais foram os desafios enfrentados, né, até o momento e, enfim, até esse exato momento, o que é que já se passou e que a gente já pode ter algum tipo de aprendizado. Vamos lá. André, eu sou formada em Direito e Certo. durante já a faculdade, a graduação, eu já me encantei pelo mundo do trabalho, né? Então, Certo. direito do trabalho, as relações trabalhistas, o ambiente de trabalho já ocuparam a minha preocupação acadêmica já desde a graduação, estágio também. E a partir de então, dura a minha vida inteira, eu tenho me dedicado, então, ao estudo da compreensão do mundo do trabalho, das relações de trabalho e voltadas também para a inserção de como o ambiente empresarial pode, então, né, desenvolver relações de trabalho saudáveis, que sejam interessantes, tanto do âmbito empresarial, de Certo. produtividade, de resultados, de metas e objetivos, mas também que garantam um bem-estar e a saúde de quem está trabalhando e quem está ali realizando as atividades naquele ambiente organizacional. Então, desde bastante tempo, eu já sou formada desde 2008, então, Tá. antes da lei de estágio, eu costumo Sim, dizer também, sim, porque eu também sou professora, né, sim. dos cursos de graduação e especialização em Direito e em Administração de Empresas. E aí Perfeito. eu costumo contar para os meus alunos, olha, eu sou a professora aqui, né, ela estagiava na época da faculdade antes da lei de estágio, então não Certo. reclamem. Ou seja, Não. hoje está muito mais fácil para vocês, diga. Hoje você já tem muito mais garantias, Isso, benefícios no exato, exato. ambiente, né? Em que vocês estão aprendendo, mas também tem as bolsas, vocês têm o recesso, né? Exato, ô coisa Para o boa. descanso. Pois é, eu lembro da minha E época que, tipo, ô Senhor Jesus, eu trabalhava de madrugada,
Eu não tinha esse período de recesso que a turma tem hoje. Eu não podia. Era uma série de coisas que, no final das contas, depois da lei de estágio, se transformou. Óbvio, né? Já existia o desejo de fazer isso, mas a lei, obviamente, não estava a nosso favor. Então, era tipo assim: precisava de uma política muito grande para que isso que hoje já é obrigatório acontecer. E eu lembro que a dor era grande, Não né? era? Enfim, A pois é. gente, eu lembro dessa época. Nossa, todo mundo saía de É, férias, exato. Natal, Réveillon, e o estagiário Poxa, era vai quem ficava lá, lá. com certeza. Eu fui um, inclusive, né? Cansei de passar, enquanto a família estava em Réveillon, em Natal, e eu estava dentro do ônibus seguindo, na época para Ambev, né? Para trabalhar na época de. Eu chegava na fábrica por volta de 23h30, meia-noite, enquanto o pessoal passava, eita, passava vendo as famílias, todo mundo, lindo, maravilhoso. E eu indo trabalhar. Lembro Não muito é? bem. Marcante. Então, acompanhando essas transformações, tanto na Sim, legislação trabalhista, nos ambientes organizacionais, como advogada, no contencioso, né, no certo, ajuizamento de ações e defesa de empresas, como também na docência, né, certo. ensinando, acompanhando as transformações legislativas, eu percebi ao longo desses anos que é preciso mais, é Tá, preciso que a gente consiga é, é, garantir os direitos nas próprias relações entendi, sociais. entendi. Então, a gente buscar o direito somente através de processos judiciais não é mais satisfatório nem Tá, para as empresas, sim, nem para os trabalhadores. Então, nessa perspectiva é que eu percebi que a gente tem um dever, né, tá, civilizacional, sim. inclusive, de tornar os ambientes de trabalho bons tanto para as empresas como para os empregados. E como é que a gente pode fazer isso? E aí não só os empregados, mas todos os trabalhadores, né, que com a flexibilização da legislação, nós já temos diversas formas de contratação, mas está todo mundo ali trabalhando, Perfeito, buscando um propósito, buscando sua realização, buscando o alcance das suas metas, objetivos empresariais e pessoais. perfeito. Então é nesse lugar que a gente encontra as pessoas que estão ali reunidas e inseridas no mundo do trabalho. Então, como tornar esse mundo do trabalho realmente, de fato, que agregue valor, que Sim, traga resultado para as empresas e também para todas as pessoas. É necessário a gente refletir e implementar sim, essas práticas que possibilitem esses resultados. Então, eu parto desse pressuposto nesse ano de 2023, mudando o meu foco de trabalho de uma advocacia contenciosa, de uma advocacia processual, certo. para atuar no que a gente costuma chamar agora de gestão de riscos trabalhistas, né? Perfeito. Que também se pode abordar na temática do compliance trabalhista, do Sim. diligence, ou seja, como a gente cumprir a legislação Hum, de uma forma ética, de uma forma que garanta integridade para as empresas, que valorize essa empresa, inclusive no ambiente não é, empresarial, certo. tanto em relação aos seus competidores, como em relação a empresas maiores que podem contratar os seus serviços, né? Sim, Então, como melhorar a imagem e a atuação das nossas empresas nesse ambiente empresarial que está cada vez mais competitivo, cada sim, vez mais em um nível elevado, né? De exigências, de resultados, de cobrança, de conformidade em diversos temas, inclusive na própria perspectiva de uma gestão ESG, né? Que não sim, é só aquela perfeito. gestão apenas de o que é que a gente faz para o meio ambiente, mas é meio Certo. ambiente, no social, a governança empresarial precisa estar na pauta dos nossos gestores, das nossas lideranças, dos nossos empresários, que é o mínimo. Perfeito. Cumprir a legislação é o Mínimo. mínimo para que a gente, de fato, consiga implementar uma gestão de continuidade. Perfeito. As pessoas passam, mas as empresas Empresas. devem perdurar, Perfeito. devem continuar porque elas geram um resultado e um impacto, né?
econômico, social, para os trabalhadores, para os clientes, ou seja, para toda a sociedade. Então, como a gente consegue viabilizar essa continuidade, essa perenidade das nossas empresas, transformando essa gestão para uma gestão técnica, profissional, uma gestão comprometida com a integridade, com a transparência, com a ética, com o cumprimento das normas e também com as pessoas, junto com o meio ambiente. Muito e é bom. nesse contexto que a gente vem buscar agora trazer o GPTW para Sergipe. E aí, antes de entrar nessa lógica da GPT, né, levando em consideração que talvez o ouvinte, né, aquele que está nos escutando, enfim, a audiência, hein, ele precisa entender talvez o conceito, né? Talvez seja a primeira vez que ele esteja escutando sobre o tema. E eu acho que talvez começar dizendo o que é importante, né? E aí, depois desse o que é, a gente tentar explicar para ele o porquê, né? Porque eu sei agora o que é, agora eu preciso entender o porquê de fazê-lo, né? E aí, como é que Verônica traduz isso para a gente de uma maneira, né, tranquila? GPTW é uma sigla, né, Certo, de uma frase em inglês que significa Great Place to Work. perfeito. Então, o GPTW é, na verdade, apenas, simplesmente, a aplicação de uma pesquisa de clima organizacional Certo. que vai apresentar como resultado como está o ambiente organizacional daquela empresa, né, no momento que aplicou a sua pesquisa de clima, segundo a metodologia GPTW. Perfeito. Então, a metodologia Great Place to Work é que foi criada nos Estados Unidos por um jornalista trabalhista, né, Sim. na década de 80, que ao realizar uma pesquisa de campo, uma investigação de campo nas empresas em diversos estados americanos, buscando encontrar empresas que eram bons lugares para trabalhar, Perfeito. que ele inclusive achou que não existiam. Aham. Né? Então, quando ele vai nas empresas, mais de 300 empresas na década de 80 dos Estados Unidos, em diversos estados, e entrevista os colaboradores, porque quem vai responder a pesquisa são todos que integram aquela organização. Perfeito. E, principalmente, o maior número vão ser os funcionários, né? Exato. Então, aqui não há a busca de a gente entrevistar a liderança, o gestor, o dono da empresa para saber se ele acha que a empresa dele é um bom lugar para trabalhar. Aqui nós vamos obter a resposta dos funcionários, né, se eles entendem que aquela empresa é um bom lugar para trabalhar e por quê, né? Através dessa metodologia que a gente aplica, então, o questionário, a pesquisa de clima, pautada em 5 pilares, que são os pilares que nós chamamos de pilares da confiança. Perfeito. Quando nós trabalhamos em um ambiente de confiança, aquele lugar a gente consegue, né, se realizar enquanto pessoa, enquanto profissional. Nós conseguimos devolver mais do que o esperado pela empresa, nós conseguimos cativar os nossos clientes e nós conseguimos produzir muito mais. Boa. Então, é esse o objetivo, tornar as empresas um excelente lugar para trabalhar, porque é melhor para os negócios, a produtividade é maior, a satisfação dos clientes é maior, isso já é comprovado através da análise dessas pesquisas que já são aplicadas no Brasil desde 1997. Boa. Então, não é uma novidade no Brasil. Sim. Porém, aqui em Sergipe, nós temos apenas 5 empresas certificadas, né, com o selo GPTW. Então, para Sergipe, é algo novo, é algo que nós estamos realmente tentando apresentar para os empresários, para as empresas, para mostrar a importância de colocar nesse contexto de alta competitividade, né, que é preciso colocar as pessoas no centro do seu negócio. E as pessoas não apenas o seu cliente, mas, sobretudo, quem trabalha para que o seu negócio alcance o resultado. Perfeito. Existem critérios de elegibilidade para que eu participe enquanto organização desse processo, sendo esses critérios, né, se eles existem de fato, quais seriam eles, né, para que a gente entendesse enquanto audiência quais são as prerrogativas, né, pelas quais uma empresa ela precisa passar para dizer, bom, vou iniciar esse processo com a GPTW.
Primeiramente, a gente gosta muito de dizer, né, que todas as empresas de todos os tamanhos e em qualquer lugar podem e devem ser um excelente lugar para trabalhar. Perfeito. Então, a partir de 10 funcionários, a gente já pode aplicar a pesquisa de clima organizacional GPTW. Perfeito. Então, empresas de todos os tamanhos, né, literalmente, podem aplicar a pesquisa para obter esse resultado, essa resposta, como está o meu ambiente organizacional. Certo. Aí, nessa perspectiva, quando a gente decide aplicar a pesquisa de clima, há 2 requisitos para que a empresa, então, além de receber o resultado do seu diagnóstico, né, Certo. organizacional, do clima organizacional, também receba o selo, né, de sendo uma empresa certificada Great Place to Work, sendo uma empresa, então, GPTW. Só são apenas 2 requisitos. Tá. Primeiramente, a empresa precisa alcançar o número mínimo de respondentes. Certo. Então, a depender da quantidade de funcionários, o próprio sistema já informa para a empresa quantos funcionários precisam responder à pesquisa para que ela tenha validade estatística. Entendi. Né? Para que o resultado daquela pesquisa seja considerado efetivo estatisticamente em relação ao todo organizacional, ela precisa preencher um número mínimo de respondentes. Ok. Isso varia, então, a depender da quantidade de funcionários, né? Certo. Quanto maior a quantidade de funcionários, há uma possibilidade, né? Há uma diferença aí de nem todos responderem, né? Entendi. E quanto menor a quantidade de funcionários, maior vai ser esse número, né, para fins estatísticos. Diretos e indiretos ou só os diretos? Todo mundo que trabalha Trabalha na na organização organização. de modo habitual, né? Ou seja, que contribui perfeito. habitualmente Perfeito. para a realização daquele negócio. Tá. Então, tanto os empregados seletistas, como prestadores de serviço, PJs, né? Tá. Sócios, associados, né? Perfeito. Então, todos que contribuem com o seu trabalho de forma habitual para o ambiente organizacional, eles serão convidados pela empresa a participar da pesquisa de clima organizacional. Então, pelo que eu entendi, o primeiro critério, né, ter um número mínimo de funcionários que seriam pelo menos de 10. E o segundo, se eu não estou enganado... E o segundo é obter a nota mínima de 7. Perfeito. 7. Perfeito. Então, a pesquisa de clima ela é composta por 63 afirmações, certo, dentre as quais todos os respondentes vão avaliar nunca, quase nunca, aqueles 5 critérios, né? Nunca e sempre. E a média dessas respostas, né? Se essa média for igual ou superior a 70 pontos, então a empresa é certificada. Perfeito. Se a empresa obtiver um número menor que 70, ela não vai ser certificada, ou se ela não alcançar o número mínimo de respondentes, também não será certificada, mas receberá o relatório das perguntas, né? Apresentados por pergunta e divididas, né, por critérios das bases da metodologia GPTW, que é essa pesquisa que a gente chama de Trust Index, os níveis de confiança que existem naquele ambiente organizacional. Muito bom, muito bom. Levando em consideração que você falou que existiam pilares, não é isso? No momento o ato da aplicação leva a gente a entender que eu estou sendo avaliado de acordo com alguns pilares. É possível falar um pouquinho sobre cada pilar? Sim, é possível. Sim. E, inclusive, a GPTW, como é uma organização internacional, né, que já aplica essa mesma pesquisa de clima. Então, as perguntas não são modificadas porque nós vamos aplicar aqui no Brasil. Elas são apenas traduzidas para o português, mas é a mesma pesquisa que nós aplicamos em 97 países. Perfeito. Né? Então, é uma instituição internacional, né, comprometida internacionalmente justamente com essa missão, né, de transformar as empresas em excelentes lugares para trabalhar em todo o mundo. Então, no próprio site da GPTW, nós temos várias informações, né, sobre os pilares, sobre a pesquisa, né, livros, manuais, há muito conteúdo também sobre a gestão de pessoas e, sobretudo, né, sobre o mundo do trabalho na perspectiva da gestão estratégica de pessoas, né? Na última terça-feira, a diretora de conteúdo do GPTW, a Daniela Diniz, veio aqui para Aracaju.
apresentou uma palestra sobre as transformações do mundo do trabalho, né? Sim. E ela é autora de um livro, né? Os 25 Sim. anos da pesquisa GPTW no Perfeito. Brasil, trazendo esse relatório, essa análise de dados mesmo, né? Porque a pesquisa, além de contribuir para a sua empresa, Certo. para que você, gestor, consiga tomar decisões estratégicas baseadas em dados, né? Certo. Baseados nos resultados da pesquisa e possa assim traçar um plano de ação, né? Que possa ser avaliado, né? Perfeito. Com mais objetividade. Ela também ela também é utilizada pelo próprio GPTW para analisar essas transformações no mundo do trabalho, Perfeito. para fomentar as práticas que são já implementadas pelas melhores empresas para trabalhar no Brasil, Sim. pelas melhores empresas para trabalhar no mundo inteiro, né? E que a gente consiga, então, avançar diante das transformações econômicas e também sociais, e aí envolvendo o mundo do trabalho, mas que a gente consiga respeitar, né, as pessoas e também alcançar resultado. Porque no âmbito dos negócios a gente precisa alcançar resultados. Óbvio. Você falou que existiam hoje 5 empresas aqui no estado, não é isso? Que alçaram já esse patamar, né, de possuir, né, o selo, enfim. Existe hoje uma ausência na sua percepção, né, de conhecimento do benefício. Existe algum tipo de receio particular ou algum tipo de característica, né, desse empresário que permita que ou que não permita, na realidade, que essa expansão do uso do GPTW nas organizações ele possa ser mais expandido aqui no nosso estado? Ou é uma característica tradicional, é normal a gente não ter esse tipo de iniciativa por outro tipo de critério, como, por exemplo, sei lá, o financeiro. Eu não sei exatamente o quanto, né, para poder acessar, mas estou levando em consideração que pode ter algum tipo de prerrogativa que muitas vezes impeça esse empresário de ter acesso, né? O que é que dentro da sua perspectiva, nesses últimos anos de trabalho, você tem percebido? André, pode ser, sei lá, a ausência mesmo, né, da educação ou dos critérios mínimos, né, de querer fazer a coisa acontecer internamente, enfim. O que é que Verônica nos traz? Então, em relação à utilização da metodologia GPTW, eu acredito de fato que há uma dificuldade de conhecimento mesmo, Perfeito. né? Como é uma empresa internacional e é uma empresa centralizada, a sede é em São Paulo. Certo. Ela, embora já atendesse o Brasil inteiro, né? Mas é pelo site. Sim. Nós sabemos que nós temos uma cultura, nossa cultura sergipana é Muito presencial. é muito peculiar, Sim, né? sim. É muito particular. Então, o contato presencial, a desconfiança, né? Perfeito. Esse nome já em inglês, Sim, da né? Que a onde gente não vem? sabe falar. Sim, sim. Então, já há algumas barreiras nessa perspectiva da cultura mesmo, da gente não ter esse costume de buscar, né, tantas ferramentas pela internet apenas, né? Tá. Esse é o primeiro fator. Que a gente chegando agora como parceiro GPTW, sendo daqui, se apresentando, Perfeito. sendo essa referência, esse contato presencial, que pode visitar a empresa, que pode conversar, que pode Sim. marcar uma reunião, então a gente já pode, né, já vai enfrentando essa dificuldade de acesso pelo fenômeno, pela questão cultural mesmo, Perfeito. né, de acesso a uma metodologia que vem de fora e uma metodologia que é aplicada toda virtualmente, né? Outra característica da pesquisa é que ela é aplicada toda Virtual. virtualmente, né? No Tá. papel, Nada né? disso. E quando a gente aplica a pesquisa, o colaborador respondente ele pode responder de qualquer lugar, do celular, né? Certo. Do computador, na empresa, fora da empresa, com qualquer aparelho conectado à internet ele responde. Então, isso a utilização realmente das ferramentas tecnológicas, né, para otimizar essa pesquisa de clima, para que ela possa realmente alcançar todo mundo da empresa, pode ser a empresa do interior, a empresa, né? Se o funcionário tiver acesso a um aparelho com internet, ele responde, né? E, além desse aspecto cultural, a gente tem também uma dificuldade, não é uma dificuldade, enfim, eu acredito que é o momento que a gente passa mesmo de desenvolvimento de gestão de pessoas, né? Perfeito.
Eu escuto bastante o relato dos colegas de RH, né? Nossa, Verônica, isso é muito legal para a gente. Isso é uma ferramenta muito interessante para a gente. Agora, o difícil é convencer o gestor, o diretor, a contratar É a sério? pesquisa. Muito. Muitas pessoas de RH, né, Sentem essa sentem dificuldade. essa dificuldade, veem as vantagens, veem Tá, os benefícios, percebem a necessidade. Primeiro, porque eles aplicam certo. pesquisas de clima organizacional. Exato. Então, você contratar uma empresa distante, né, Tá. já para obter esse resultado de forma mais seguro, para permitir que o empregado participe, responda com mais tranquilidade, sabendo que a utilização é toda pelo site, pela plataforma toda do GPTW, você não Sim, passa pela empresa para responder. sim. Então, isso dá uma segurança para quem quer realmente enxergar a realidade do seu clima organizacional, Entendi. né? Então aqui a gente não vai maquiar, é o empregado que vai livremente responder e aqui sendo você contratando uma empresa, né, distinta Sim. da minha realidade, já que acontece, né, no dia a dia da empresa, garante essa segurança, essa tranquilidade, essa imparcialidade maior para o empregado, realmente para o funcionário responder com sigilo, né? Ele tem Perfeito, sigilo perfeito. e ele tem segurança na metodologia e na credibilidade da empresa que está Que está aplicando a aplicando. pesquisa. Ele existe hoje, além do resultado gerado, né, pela, pela pesquisa, existe alguma ação no pós-pesquisa que é conduzido pela própria GP ou isso fica a cargo, de fato, da empresa? Então, a GPTW, ela oferece diversos planos, né, Tá. para a contratação dessa jornada de certificação. Por que a gente fala que é uma jornada de certificação? Porque após a contratação da pesquisa, a empresa já vai passar por um processo de transformação, de comunicação, de Perfeito. convencimento, de convite dos funcionários para participarem da pesquisa, porque ninguém é obrigado a Sim, participar, né? Então, ele vai participar se ele realmente entender que é importante contribuir para o diagnóstico do lugar onde ele está, né? sim. Então, primeiramente, esse passo, né? Hum, E depois a gente tenta trazer a importância também dessa aplicação da pesquisa, né? Para que com o resultado dessa pesquisa a gente de fato possa traçar planos de ação de curto, médio e longo prazo, tá. né, até durante o próximo ano, o próximo ciclo para Perfeito. aplicação novamente da pesquisa. Então, existem planos, né, que trazem, inclusive, workshop, né, que é o plano Hum, de consultoria, tá. né, é o plano de Perfeito, perfeito. consultoria. Mas a gente pode entrar, né, nessa jornada de conhecimento, de autoconhecimento, de diagnóstico do clima, a partir dos planos mais básicos que te entregam, né, o relatório, a Olha, resposta, né, o resultado das perguntas da sua empresa. perfeito. Outros planos trazem o resultado com as perguntas subjetivas, né? Hum, Outros planos trazem propostas, né, de perfeito, ação, perfeito. mas de fato há uma variedade de propostas dentro da certificação. Da mais simples, olha, eu te entrego o resultado, o relatório, Sim, e você traça o seu plano de ação. Há a possibilidade da contratação dos partners, dos parceiros, dos tá. consultores para ajudarem as empresas a fazerem esses planos de ação Hum, pós-pesquisa, né? E a possibilidade também da própria empresa, com o relatório, estabelecer ter um grupo ali, né, de de ação, trabalho. de trabalho, para que o relatório não seja só um relatório que fique engavetado, E ele, né? ele tem um ciclo de. Assim, eu vejo que em alguns momentos as certificadoras, né, ou certificações, elas possuem um ciclo de vigência, Isso. né? Segue a mesma lógica, a GPT, tipo, eu preciso sempre estar mantendo aquele status, né, vamos dizer assim, como se fosse, ou de forma análoga, nós temos muito a lógica, sei lá, da ISO, né? A Sim, cada ciclo eu preciso ser auditado para saber se eu permaneço com aquele aquela certificação. certificação, né? Segue a mesma lógica, GPT? Segue, exatamente. Para que a gente obtenha o certificado, né, que como resultado da aplicação da Tá, pesquisa, se os colaboradores já entenderem que aquela empresa é um excelente lugar para trabalhar, ela vai receber o selo e ele tem validade
validade de 12 meses. Após anual. É anual, ele tem validade de 12 meses. Após esse ciclo de 12 meses, a empresa aplica novamente a pesquisa. Por quê? Em 12 meses, a empresa pode crescer, pode diminuir, pode expandir, pode ir para outras cidades, né? Então, pode mudar de liderança, pode diversos fatores acontecer, né? Que podem impactar positivamente para que a empresa alcance uma nota maior, né? Para que possa participar de algum ranking, para que possa receber premiações, como também pode impactar negativamente, e aí a gente descobre, né, quais foram esses impactos, onde houve, né, esse prejuízo, para que a gente no próximo plano de ação já decida, né, já tome as decisões pautadas nesses resultados. Muito bom, muito bom. Existem cases de sucesso que Verônica acredita que, tipo, poxa, André, isso daqui faz sentido, né? Falar sobre, ou enfim, situações que são também importantes para aqueles que querem, né, de alguma maneira, iniciar esse processo, alguns cuidados, algo do tipo que permita a Verônica, sei lá, falar e dizer assim, poxa, ó, isso aqui talvez seja importante para quem está nos ouvindo. Eu vou voltar, né, para a pergunta que você fez sobre os pilares, né? Quais são os Quais são os pilares, né, Perfeito, que vão ser avaliados na pesquisa de clima? Então, nós temos 5 pilares. 3 pilares de avaliação voltados para a liderança. Certo. E 2 pilares metodológicos voltados para o trabalho que a pessoa realiza e o ambiente, né, dos colegas em que ele está inserido. Certo. Então, são 5 pilares. O pilar da credibilidade. Eu acredito na competência da minha liderança. Certo. Eu acredito na competência dos gestores dessa empresa. Eu confio nas decisões que eles tomam. Eu sei que eles estão liderando a empresa para o caminho da prosperidade, para o caminho da continuidade, para o caminho do crescimento, né? Então, o pilar da credibilidade. O pilar da imparcialidade. Eu percebo que na minha empresa, na empresa em que eu trabalho, as pessoas são respeitadas. É outro pilar do respeito também. São respeitadas pelo que elas são valorizadas pelos resultados que elas apresentam, elas são promovidas de modo imparcial e não com base em favoritismo, porque é meu amigo, ou porque é meu parente, ou porque é da minha família, ou porque eu gosto mais, ou porque é mais bonito. Né? Perfeito. Que a gente sabe que ainda acontece muito, né? Mas isso, quando é avaliado, vai trazer um resultado. Vai aparecer no resultado. Não, aqui realmente é um lugar que as pessoas só são promovidas se forem amigas do chefe. Não é um lugar que, por mais que eu trabalhe, que eu traga o resultado, eu vou conseguir subir. Então, não há imparcialidade nesse ambiente de trabalho e isso gera, além de frustração, insatisfação, queda de produtividade. Eu estou ali porque até eu achar um lugar melhor. Perfeito. Né? Então, credibilidade, imparcialidade, respeito. Eu sou respeitado pelos meus resultados, pelos meus trabalhos, pelo que eu sou, por quem eu sou. E aí parte também da questão salarial, mas não apenas da questão salarial. É claro que é importante a gente receber, né, uma boa remuneração pelo trabalho que a gente realiza e desenvolve. Mas alguns gestores pensam que a avaliação principal é essa, sobre o salário, a remuneração. Esse é um dos critérios, né, no aspecto do respeito do funcionário nessa empresa. Mas não é o critério assim, não, se eu realmente acho que estou pagando abaixo do mercado, não vou ser certificado. Não é esse o único critério. Então, às vezes, a empresa pode realmente não estar ali com a política de remuneração e salário tão legal, mas ela consegue superar esse desafio em outros critérios de avaliação, como esse da credibilidade, como o da imparcialidade, né? Em relação aos 2 últimos critérios que envolvem o relato, né, a análise desse funcionário ao seu próprio trabalho. Então, ele tem orgulho do trabalho que ele faz. Desde a recepção, a portaria, a limpeza, o ambiente, né, até a mais alta hierarquia dentro da empresa, eles têm orgulho do que fazem naquele ambiente, naquela empresa, naquela instituição. Eles sabem que o que eles fazem é importante para eles
eles e para todos ali envolvidos e para os clientes que vão chegar até aquele escritório, aquela empresa, aquela fábrica, né? Perfeito. Aquela fazenda, enfim, aquele lugar onde a gente trabalha. Então, eu tenho orgulho do meu trabalho, eu tenho orgulho da minha empresa. Sim. Eu sei que é uma empresa respeitada no ambiente empresarial, eu sei que é uma empresa séria, eu sei que é uma empresa correta, eu tenho orgulho da empresa que eu trabalho. E eu tenho o orgulho do trabalho que a gente faz coletivamente. Eu e os meus colegas, no meu setor, a gente sabe que faz o máximo, dá o melhor, é reconhecido pelo que a gente faz, então a gente gosta de trabalhar aqui, a gente tem orgulho de trabalhar aqui. E o último critério, o critério que na tradução ficou camaradagem. E foi? Foi. O que é essa camaradagem? As perguntas vão envolver, então, procurar descobrir se aquele empregado, aquele funcionário, aquele colaborador, ele se sente integrado com os colegas de trabalho numa perspectiva de fato, comporem um time. Sim. Um time, uma família, a gente está aqui todo mundo junto para se ajudar, né? Para um ensinar o outro, para um pegar a mão do outro. Não é aquele ambiente de desconfiança que eu acho que vão pegar o meu lugar, que eu não vou ajudar porque senão eu vou perder o emprego, senão eu vou, né? Então, a gente sabe quando a gente está em um lugar que é bom para trabalhar. Todo mundo sabe, né? Os critérios são esses. Eu sou respeitada, aqui a gente tem as promoções com imparcialidade, eu tenho uma boa remuneração, eu tenho orgulho do trabalho que eu faço, eu reconheço a importância do trabalho que eu faço e a gente, no nosso dia a dia, a gente se ajuda. Tá todo mundo aqui crescendo junto, tá todo mundo aqui um ajudando o outro, faltou um perrengue aqui, a gente se ajuda, porque a gente é um time, a gente é uma equipe, a gente está aqui para todo mundo progredir junto e não competindo simplesmente um com o outro, quase que naquela traição, naquela puxar de cadeira, né? Que, de fofoca, de intriga, né? Que no final compromete tanto os resultados individuais como o resultado da equipe, coletivo, como todo o resultado da empresa. Perfeito. Levando em consideração que a empresa quer literalmente dar os primeiros passos nesse sentido, né? E aí, veja, senhoras e senhores, o histórico, né? Importante que a gente entenda o que é, importante que a gente entenda o benefício que é gerado, importante que a gente entenda os critérios que nos tornam elegíveis, importante que a gente entenda quais são os pilares pelos quais seremos avaliados, né? E isso é um conjunto que eu acredito que agora já está muito mais claro, né? Para toda empresa, né? E aí eu quero ir caminhando, né, para esse final do nosso bate-papo, querendo entender se hoje tomarmos a decisão de dar esses primeiros passos, se depois desse esclarecimento, né, para aqueles que estão aí na audiência, já se reconhecem porque partem do princípio que esses critérios já estão claros agora para ele. Como é que ele dá o primeiro passo? Como é que eu consigo conversar com Verônica? Como é que eu consigo entender exatamente quais são os caminhos que eu devo prosseguir, né? André, a gente precisa fazer primeiro uma reunião, precisa visitar a empresa. Queria que você explicasse um pouquinho esse processo. Isso. A empresa, a gente precisa entrar em contato, ou a gente entra em contato com as empresas, ou elas entram em contato com a gente. Então, eu estou à disposição, né? Nas redes sociais, tem o meu Instagram, Verônica Oliveira, no LinkedIn também, né? Se entrarem na página do GPTW Partner Sergipe, estarei eu e Silmara, nós duas somos as parceiras aqui em Sergipe. Então, nos encontre e a gente agenda uma reunião justamente para fazer a apresentação disso tudo que eu trouxe aqui para vocês, mas uma apresentação bate-papo também e formal, a gente traz a apresentação por escrito também, faz a apresentação visual e por escrito, entrega para a empresa analisar, a gente discute quais são as possibilidades, discute qual é o momento da empresa, né? Qual seria o melhor plano, então, custo-benefício. Agora, destacando, né, que é importantíssimo a gente começar. A gente também fala que não existe empresa perfeita, não existe empresa perfeita, né? Mesmo as empresas certificadas ou as empresas que estão buscando colocar as pessoas no centro da sua estratégia, cometem erros, são melhores em uma coisa, têm dificuldades maiores em outro aspecto. O que existe é uma jornada, é um caminho de
de contínuo progresso, de contínuo crescimento, quando a gente coloca esse objetivo como um propósito, né? Como uma meta, de fato, como um objetivo. Melhorar o ambiente de trabalho, tornar as pessoas mais produtivas Perfeito. e, com isso, reter os meus clientes, ou os meus clientes também é uma consequência, é uma dos outros benefícios, que quando o cliente é recebido por uma empresa que é um excelente lugar para trabalhar, ele se sente, né? Ele se sente feliz, ele se sente parte, ele cria um vínculo maior, uma conexão maior com essa empresa. Mas as empresas que são excelentes lugares para trabalhar, elas retêm mais os seus funcionários. Então, a gente tem um custo muito menor com turnover voluntário, né? Então, a gente treina, faz aquele onboard, a gente treina o funcionário. Quando ele está começando a deslanchar, recebeu uma proposta melhor, vai embora. Ou então, não quero mais. Sim. Então, há todo esse desperdício, né, de tempo e de dinheiro mesmo, né? Sim. Quando há esse turnover involuntário. Então, as empresas de EPTW, ela tem 4 vezes menor o número de turnover que as empresas que não são certificadas. E, além disso, com esse mundo do trabalho cada vez mais dinâmico, que pós-pandemia se transformou tanto, né? As pessoas têm colocado qualidade de vida, têm buscado outras formas de se inserirem no mercado de trabalho, como a gente atrair os melhores profissionais para a minha empresa. Quando eu já tenho uma certificação de que aqui é um bom lugar para trabalhar, a gente consegue. Os bons. As pessoas querem ir para a sua empresa, querem integrar. Então, elas recebem muito mais currículos, né, do que as empresas que não são certificadas. Elas são desejadas, né, pelos funcionários, por quem está buscando aí a sua inserção no mercado de trabalho, que às vezes até mesmo na transição de carreira. Então, assim, são inúmeras vantagens comprovadas estatisticamente pelos resultados da pesquisa e pelos resultados das nossas empresas que são certificadas no Brasil e no mundo. A gente retém nossos melhores funcionários, a gente atrai melhores funcionários, a gente aumenta a produtividade, o que é o engajamento, né? A gente não fala mais só de retenção. Ele está aqui porque precisa pagar as contas. Ele tem um engajamento maior porque ele tem uma conexão, o nosso funcionário tem uma conexão com o nosso propósito, com a nossa missão, com os nossos valores. Ele se realiza enquanto profissional, enquanto pessoa aqui na minha empresa. Esse é o objetivo. Se não ficou claro, senhoras e senhores, pelo amor, ficou transparente, tá? Tá transparente. E eu disse para vocês, mais uma vez, que vocês iriam sair daqui com diversos insights. Veja que a grande sacada está em fazer melhoria, né, dentro do processo empresarial como um todo, levando em consideração os pilares, né, que foram colocados aqui e os benefícios que estão intimamente ligados a cada pilar, né, principalmente no ato de engajá-los. Né? E, como a Verônica falou, falamos muito sobre esse processo de estar engajado, né? Ter um time que está muito preocupado com o resultado, mas aquela preocupação que vai além da ideia de que, uma vez não alcançando aquele resultado, eu estou dentro de um ambiente que me promove uma pressão inadequada ou até mesmo distante de um propósito, né? No final das contas. E isso nos favorece, por quê? Porque hoje é extremamente difícil, né? Principalmente para as lideranças, conseguir alcançar esse nível de engajamento, né? Em alguns momentos eu já ouvi falar, né? Eu falo até isso porque a própria equipe, né? Quem tá aqui, quem não está aqui, obviamente não está vendo os bastidores, mas aqui no bastidor tem uma pessoa que sempre diz, André, chefe, ela brinca comigo dizendo assim, chefe, tem alguns que estão com o propósito, outros estão com processos pelo processo e outros estão pelo trabalho mesmo, né? Enfim, óbvio que quanto mais pessoas estejam ali para o propósito, é interessante, é importante, né? Obviamente a empresa se sente muito mais, o sentido do engajamento, ele é muito mais perceptível quando a pessoa está pelo propósito, porque ela sabe que o alcance do resultado está para além do que o curto prazo nos promete. E isso é muito importante, né, para ter critério de visão, né, de percepção de resultados, inclusive no próprio cliente, enfim. Então eu vejo uma íntima relação, né, com a GPTW. Reconheço agora que fica muito mais fácil a gente tentar, né, se colocar e tentar buscar os mínimos requisitos básicos para poder ser elegível.
e reconhecer naturalmente que é uma jornada, né? Não é uma corrida de 100 metros, né? É um processo de melhoria contínua, não significa dizer que na primeira percepção de que somos ou que podemos ser essa empresa, né, que todos querem estar presente ali, não temos mais melhorias a serem feitas. Pelo contrário, né? A cada ciclo de um ano eu preciso garantir que essa empresa que foi certificada, ela permanecerá sendo certificada, né? Então, para mim, gente, foi uma chuva assim, né, de esclarecimentos, insights, e aí de antemão já quero agradecer a Verônica, tá? Né, pelo carinho de estar junto conosco, pelo bate-papo leve, né, e gostoso, entendendo agora e deixando muito claro, né, quais são os benefícios de ter e quais são os passos, né, para a gente alcançar. Espero que você, enquanto empreendedor, tenha percebido da mesma maneira a importância, tenha percebido os passos, tenha anotado que eu vou pedir para ela agora nas palavras finais dela, né, reforçar como é que eu encontro, né, ela e como é que eu quero, né, de alguma maneira querendo marcar um café, de que maneira, qual é o canal de comunicação mais fácil, né, para achá-la e deixar também as suas considerações finais para o público que nos ouve, né, efetivamente. Eu gostaria muito de agradecer, né, Sim, por essa oportunidade de ter conseguido, né, sim, trazer aqui o GPTW para Sergipe, sim. para minha terra, né, que eu sou daqui, eu sou sergipana, sou Sim, aracajuana. Então, é o propósito da gente realmente transformar o ambiente empresarial sergipano, o ambiente de trabalho, para que as nossas perfeito. empresas cresçam, né, Sim, e que a nossa sociedade também cresça e desenvolva, né. perfeito. O cerne aqui são as pessoas, são os negócios, é o desenvolvimento da nossa sociedade, do nosso estado. Um ponto importante é que nós estamos vendo o retorno de investimento aqui para o Nordeste, aqui para Sergipe, tem Perfeito. PAC, tem a indústria de óleo e gás que está voltando. Então, Perfeito. nossas empresas precisam estar preparadas para essas Perfeito. oportunidades. Como eu vou ser contratada por uma empresa multinacional se eu tenho milhares de ações trabalhistas, se eu não tenho uma política de transparência, se eu Perfeito. não tenho uma gestão com integridade, se eu Perfeito. não tenho, né, toda essa cautela e esse cumprimento básico, né, se eu não tenho as minhas normas de conformidade, meu código Perfeito. de ética, meus contratos bem, né, Elaborados. elaborados, redigidos e cumpridos, né? Sim, Então, é pilar básico. A gente precisa desenvolver, crescer enquanto perfeito. sociedade, enquanto empresa, enquanto economia, enquanto classe trabalhadora também. Sim, E isso tudo proporciona, então, melhores resultados para todos nós e também, né, reduz aquela minha preocupação inicial, reduz os riscos trabalhistas. Se a perfeito. gente está num Perfeito. bom lugar para trabalhar, é muito difícil eu entrar com ação Perfeito. trabalhista contra a Perfeito. empresa. Vai ser muito mais difícil eu ter um conflito que me leve a esse desgaste, né? Perfeito. É tão grande. Então, reduz custos trabalhistas para a empresa, garante maior produtividade e desenvolvimento para os empregados. Então, é esse o sonho, né? Sim, É sim. esse o Esse é o objetivo objetivo de maior. Verônica, exatamente. De realmente ver as normas, as leis, né, independente de estarem já consagradas normativamente, mas estarem sendo realizadas na vida Perfeito. das pessoas, Perfeito. nas relações, no dia a dia delas e, de fato, trazendo resultados para todo mundo. Ótimo. Então, para me encontrarem, né, mais uma vez eu estou à disposição. Tem o meu LinkedIn, Verônica Passos Rocha Oliveira, pode procurar pelo nome completo. O Instagram, Verônica Oliveira. No site do GPTW, vocês procuram Partner GPTW, colocam procurar por estado, Pronto. Sergipe, Sergipe. procuram Sergipe, vão encontrar a Verônica também. E podem anotar meu número. Anotem meu número de telefone, que esse É número meu fácil. já é público e é WhatsApp. Aham. É o 79 aqui de Sergipe, 999887710. Pronto. Só não me mandem, Nem. né? Mas convidando para a gente conversar, para a gente apresentar o GPTW, para a gente Perfeito. discutir como implementar essa gestão mais técnica, uma gestão mais de qualidade, uma gestão voltada já para os pilares também de ESG, né? Como é que eu melhoro a governança na minha empresa? Como é que eu trabalho com o cumprimento das normas? Como é que a gente pode colocar de fato uma responsabilidade social que vai muito além, né, do cumprimento das normas Perfeito. trabalhistas, mas eu também posso impactar a sociedade toda ao meu redor, né? Sim.
E no aspecto ambiental também, que envolve o ambiente de trabalho, mas também o ambiente como um todo, onde nós estamos inseridos, né? Como a gente pode implementar políticas e práticas comprovadas, com políticas mesmo, porque muitas vezes a gente Sim. implementa, né? Já temos uma prática de reciclar, já temos uma prática de reduzir o custo, o gasto de água, mas não está resistindo, não é uma política. Então, quando você vai comprovar isso para uma empresa que quer te contratar, que quer analisar suas boas práticas, você vai correr na hora para fazer? Não, né, gente? Então, vamos nos conseguir já estabelecer esses critérios, esses pilares de forma sólidas para de fato a gente Alcançar alcançar o esse resultado. desenvolvimento que Perfeito. vem para Sergipe, que precisa ser, né, Perfeito, usufruído pelo perfeito. máximo de empresas possível, né, Sergipanas. pelo máximo de setores possível econômicos da nossa Perfeito, sociedade que a perfeito. gente tem condição de fazer. Com certeza. Empresas, profissionais excelentes nós temos aqui e nós precisamos estar prontos Para isso. para aproveitar as oportunidades. É isso, senhoras e senhores. Recado dado, telefone colocado, redes sociais dispostas. Só não acha essa mulher se você não quiser, tá bom? Mas vou me despedindo. Obviamente vou voltar. Já disse isso para vocês. Não esqueçam, ative o sininho, compartilhe, né? Uma ressalva que eu sempre vou começar a fazer agora de uma maneira até mais intensa aqui. A turma que está aqui nos bastidores, @soubadalando, nosso parceiro aqui, né, de todos esses podcasts que vocês estão vendo, a qualidade, não só apenas de áudio, a qualidade de vídeo, né, coisas que são proporcionadas por quem quer entregar um serviço de qualidade, @Prit também, que está fazendo fotos aqui, né, de maneira, enfim, ela sempre fica aqui no clique, tic, 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 tic. Vocês veem essas fotos aí depois no final, capa, tudo, @Prit está aqui nos dando suporte em todos os momentos de gravação e enfim. Então, meu agradecimento, né, para todos vocês que já nos escutaram até agora. Obviamente, vamos nos encontrar no próximo. Abraço.